Olá, aqui quem fala é o Lucas Brito. Estou apresentando a tarefa 3 da disciplina de Escola, Educação Física e Planejamento, onde tem como pergunta orientadora por que a educação física deve estar presente numa escola democrática e republicana. Primeiro, antes de entrar nas questões relacionadas à conduta democrática, Demerval Saviani faz um questionamento sobre o que deve ser primário ao ser tratado na escola, ou seja, o que deve ser priorizado dentro do ambiente escolar. E aí ele traz que é o repertório cultural da humanidade que foi construído ao longo do tempo, mas não qualquer repertório cultural. Ele defende a ideia de uma cultura erudita. E nesse sentido de cultura erudita, ele defende a ideia de um conhecimento científico sistematizado, ou seja, não é uma cultura popular e também não é uma cultura do senso comum. Apesar da crítica a esse termo erudito, que ele pode trazer algumas questões problemáticas e não incluir outros conhecimentos que também são tão importantes, esse será o termo que a gente vai utilizar para essa discussão, tendo em vista que esse é um dos textos base da discussão. Com base nisso, qual é o discurso do senso comum e até de alguns professores e professores de educação física quando tentam defender a importância da educação física? Alguns defendem baseado no desenvolvimento de habilidades motoras, que a educação física se justifica na escola por isso. Outros por hábitos saudáveis, desenvolvimento de hábitos saudáveis, ou das capacidades físicas, ou a manutenção e aprendizado dos valores esportivos, ou também dos aspectos cognitivos, até também de auxiliar outras disciplinas dentro da lógica escolar. O problema é que nenhuma dessas concepções ela justifica a importância da educação física na escola completamente. Voltando aqui, as habilidades motoras elas podem ser trabalhadas fora da escola, os hábitos saudáveis também, as capacidades físicas, os valores esportivos, os aspectos cognitivos, ou se for somente para auxiliar outras disciplinas, ela perde sua importância, se torna realmente algo secundário. Então, a partir disso, a educação física acaba não se justificando completamente dentro da escola, principalmente quando se trata de um ambiente democrático e republicano. Inclusive, ela se torna facilmente substituível, como eu falei, por qualquer outro ambiente extraescolar. Essencialmente levando em conta que existe um grande número de academias e ambientes esportivos atualmente na nossa contemporaneidade. Então, por que a educação física deve estar presente numa escola democrática republicana? E aí eu faço a defesa de uma educação crítica. Porque a educação física crítica, ela dá conta de outras coisas que aquelas concepções que mostramos anteriormente não dão conta. Ela tem um interesse direto em atuar e promover uma sociedade democrática e republicana, e a partir disso ela tem um conceito da cultura corporal do movimento, que é basicamente a construção cultural de todas as práticas corporais que foram desenvolvidas ao longo da humanidade, seja as danças, os esportes, a ginástica, as lutas, as brincadeiras, os jogos, as práticas de aventuras ou atividades diárias. E a partir dessa construção e a partir dessas práticas corporais, ela pretende que os indivíduos dentro da escola consigam vivenciar, compreender, problematizar e criticar e modificar essas práticas. Assim, não é somente a transposição das práticas, não é somente fazer o esporte na escola, mas trazer o esporte para um momento de vivência, um momento de compreensão, de problematização, de criticação e de modificação. Assim, as práticas corporais servem como uma ferramenta para enxergar um aspecto da sociedade, no caso, essa construção sobre as práticas corporais. Assim como, por exemplo, no português a gente estuda o conhecimento da linguagem verbal que foi construído ao longo da história e ao longo da cultura do nosso país, da mesma forma seria a educação física, só que lidando com a linguagem não verbal, especialmente as linguagens das práticas corporais, que foram sistematizadas, assim como as outras linguagens ao longo do tempo. E por que essa educação física crítica ela potencializa uma ideia de sociedade democrática e republicana? Primeiro, o fato do acesso de que classes populares
tem um conhecimento historicamente inviabilizado. É claro que as práticas corporais de massa, como os esportes, futebol, basquete, eles, de certo modo, eles já são minimamente democratizados para algumas classes populares. Mas, por exemplo, a ginástica, a dança, a luta, elas não são viabilizadas para essas pessoas ao longo da sua vida. Então, o próprio fato da experimentação já é uma forma de acesso a algo que só seria democratizado de fato para as classes mais ricas. Além disso, quando eu falo de classes, eu estou tratando das classes sociais, mas aí há outras questões, como os grupos étnico-raciais, que não têm acesso a determinadas práticas corporais, ou as questões de gênero, como mulheres não têm acesso à prática, por exemplo, do futebol. Assim, a educação física crítica, ela busca esse acesso, mas também uma transformação. Como eu falei, historicamente, o futebol, por exemplo, não foi acessado para pessoas do sexo feminino, por diversos contextos. E a partir da educação física escolar, é uma possibilidade de não só as mulheres vivenciarem, problematizarem e construir outra lógica de futebol que não seja esse futebol hegemônico e que historicamente é excludente. Então, além disso, a educação física também é uma oportunidade de outras formas de aprender dentro da escola, já que na escola é valorizado especialmente dois tipos de inteligências, que é a linguístico-verbal e a matemático-lógica, enquanto na educação física outros tipos de inteligências são possíveis de serem experimentados, além de outros fatores, como a experimentação e fruição de sentimentos únicos que somente o movimento e a prática corporal podem trazer àquele indivíduo. Assim, a educação física crítica, diferente do estereótipo que foi citado inicialmente sobre a educação física, ela visa a construção de uma sociedade democrática, a manutenção dessa sociedade democrática e até mesmo a ampliação, tendo em vista que a nossa democracia apresenta uma série de falhas. Assim, aliar esse conjunto de expectativas da educação física, com os documentos da escola, com os interesses da comunidade escolar, com os documentos curriculares, pode ser uma possibilidade de reivindicar a educação física e de ampliar a concepção de democracia dentro do ambiente escolar, naquele espaço mais micro, mas também no espaço macro. É isso.